Meus irmãos, eu quero convidá-los para que nós meditemos num trecho importante da palavra de Deus, que eu orando a Deus, evidentemente, e refletindo sobre qual texto eu poderia me basear nele para poder trazer algo para os irmãos nesse primeiro domingo. Tudo, evidentemente, nas Escrituras é importante, mas o tema da palavra de Deus em si é algo que despertou a minha atenção, e é por isso que eu gostaria de falar com vocês sobre esse tema hoje. E para tal, eu quero então convidá-los, por favor, para que abram as suas Bíblias na Epístola aos Hebreus, capítulo 4 e versículo 12. Hebreus, capítulo 4 e versículo 12. Quem puder ficar em pé, por favor, se não puder, fique à vontade. Como nós costumamos dizer, o importante é que você leia, você ouça. Se alguém eventualmente não tiver Bíblia, alguém que a tiver, que a compartilhe aí a leitura. Hoje é mais fácil, né? Com smartphones, no celular, a gente tem Bíblia em tudo que é canto. Hoje é só não ler a Bíblia, não estuda a Bíblia quem não quer. Essa é a grande verdade, não é isso? Só não lê a Bíblia, não a estuda, não medita nela quem não quer. Mas diz assim a palavra do Senhor em Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Como é um único versículo, ele é bem conhecido em geral dos irmãos, dos cristãos, pode ler mesmo na sua versão, mas vamos lê-lo mais uma vez. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Hoje nós vamos meditar apenas neste único versículo. Pai, eu quero te agradecer por mais esse dia de vida que o Senhor tão generosamente nos concede, de modo que se estamos vivos, estamos porque o Senhor nos sustentou, porque o Senhor nos deu mais um dia de respiração, de fôlego de vida, e portanto, como a sua palavra, por exemplo, diz no Salmo 50, tudo que tem fôlego deve louvar ao Senhor, e por isso nós te louvamos, hoje, Senhor, e nos demais dias, e em todos os outros dias, nos quais o Senhor nos der fôlego de vida, o Senhor nos der vitalidade, o Senhor nos der, de fato, respiração, nos der saúde. Queremos sempre louvá-lo, engrandecê-lo e bendizer o seu santo, eterno, glorioso e singular nome. Pai, te agradecemos por todas as coisas, te agradecemos pelos irmãos que nos visitam, pelos irmãos aqui da Igreja Evangélica Jaboque, e nós te suplicamos nesta noite, nesse primeiro culto de domingo aqui, esse primeiro culto dominical de 2024, que o Senhor venha nos ensinar essas verdades importantes que envolvem a sua gloriosa, inerrante e infalível palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração, fale ao nosso intelecto, à nossa mente, ao nosso raciocínio, de modo que sejamos tocados em todo o nosso ser pela sua palavra. Que as nossas emoções, que o nosso corpo físico, o nosso espírito, a nossa alma, os nossos pensamentos, as nossas reflexões, tudo que temos e somos seja tocado, impactado, Senhor, abençoado e transformado pela sua palavra. É o que nós te pedimos, desde já mais do que agradecidos, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém? Por favor, Deus abençoe, podem se assentar. Meus irmãos, na noite de hoje, eu quero falar com você sobre o seguinte tema, que é, eu diria que naturalmente sugerido pelo texto bíblico que lemos de Hebreus 4:12. Esse tema ele é naturalmente sugerido pela leitura. E esse tema é as 5 características da palavra de Deus. As 5 características da palavra de Deus será o tema da nossa meditação, da nossa exposição na noite de hoje. Por que eu optei, depois de, claro, orar a Deus, depois de refletir sobre vários textos bíblicos que poderia trazer aqui
poderia explanar sobre eles na noite de hoje, mas porque eu pensei em falarmos precisamente sobre esse tema, sobre esse texto específico. Porque se existe algo, ao longo dos tempos, ao longo não apenas de 2000 anos de cristianismo, digamos, mas desde o contexto também judaico e veterotestamentário, se existe algo que tem sido afrontado, atacado, sem dó, sem piedade, muitas e muitas vezes, este algo tem sido a palavra de Deus. Não sei se vocês têm percebido, quando nós assistimos determinados programas no YouTube, na internet, programas televisivos, vemos determinados comentários nas redes sociais, com grande frequência, vemos nesses comentários, nesses posts, nessas postagens, nesses textos, grandes ataques desferidos contra a palavra de Deus. Tempos atrás teve um grupo vegano nos Estados Unidos que, por meio da inteligência artificial, por meio do chamado ChatGPT, eles, por exemplo, pegaram um livro de Gênesis, aplicaram características do veganismo, da ideologia vegana, ao texto genesiano e alteraram esses textos e outros na Bíblia que, por exemplo, falavam sobre comer carne. Tudo isso para desconstruir as Escrituras e adaptá-las à sua ideologia, à sua filosofia, à sua maneira de enxergar a Bíblia. Mas o mesmo não foi feito apenas com esses aspectos relacionados ao veganismo. Vemos que também, no contexto da militância LGBT, temos a chamada The Inclusive Bible, a Bíblia inclusiva, ou Bíblia gay, como queira, onde as pessoas, por exemplo, em textos como Gênesis, pensem num texto bíblico atacado, que é o texto bíblico de Gênesis, para não dizer a Bíblia toda, né? Onde as pessoas, então, elas tiram ali os elementos que definem a sexualidade masculina e feminina e, de forma mais neutra, acabam mencionando pessoas e não homem e mulher, onde cada um se une um ao outro, o homem à sua mulher, mas as pessoas se unem entre si. Então, esse tipo de leitura absolutamente enviesada, absolutamente tendenciosa e que não respeita o texto bíblico, sobretudo as línguas originais, no caso o hebraico bíblico, nós encontramos por meio de todos esses contextos, estas situações ou exemplos que nós estamos mencionando. Então perceba que a Bíblia, com grande frequência, é atacada por grupos, por ideologias, por filosofias, por militâncias que não concordam com certos ensinos, com certos valores, com certas doutrinas, com certos elementos morais e éticos presentes na Bíblia, e a partir dessa discordância é que estas pessoas, de uma forma muitas vezes feroz, vigorosa, acabam atacando o conteúdo das Escrituras, acabam atacando a palavra de Deus. Então, diante desse cenário tão catastrófico, tão trágico, tão difícil, que infelizmente todos nós temos presenciado, sobretudo nos últimos anos, de alguns bons anos para cá, mas a bem da verdade isso ocorre desde o Éden, né? É aquilo que a serpente, já Satanás, incorporado na mesma, vai ali diante de Adão e Eva dizer, é assim que Deus disse, já colocando dúvidas sobre a palavra de Deus e distorcendo-a. Então isso na verdade é muito mais antigo do que imaginemos, já estava presente no contexto edênico, de Gênesis também, mas sobretudo tem estado também presente nos dias em que nós vivemos. Diante de um cenário tão triste, tão deplorável, tão difícil como este, de ataque às Escrituras, urge lembrarmos, à luz das próprias Escrituras, por exemplo, quais são as características da palavra de Deus. E poderemos citar várias delas em vários outros textos bíblicos, mas nos limitaremos, na noite de hoje, a falarmos sobre as 5 características da palavra de Deus presentes em Hebreus 4:12. Poderemos citar vários outros textos, mas como nosso sermão ele tem uma característica mais textual, então, nós vamos nos deter apenas nesse texto de Hebreus 4:12, claro que fazendo menções, vez por outra, a outros textos que tenham correlação com esse tema.
Bom, depois disso que nós acabamos de falar introdutoriamente, me permita então compartilhar com você quais são estas 5 características da palavra de Deus presentes em Hebreus capítulo 4, versículo 12. E lendo esse texto, meus irmãos, a primeira característica da palavra de Deus que eu descubro nesse texto é a seguinte: a palavra de Deus, em primeiro lugar, ela possui origem divina. A palavra de Deus, é até redundante o que eu estou dizendo, mas é proposital. A palavra de Deus, em primeiro lugar, tem origem divina. O texto que lemos de Hebreus 4,12 começa dizendo: porque a palavra de Deus. E aí vai dizer que é viva, eficaz e tal, porque é a palavra de Deus. De Deus. Grave bem isso. De Deus. Meus irmãos, uma das verdades mais gloriosas sobre a Bíblia diz respeito à sua origem. Ora, apesar da Bíblia ter sido escrita por mais de 40 autores diferentes, e durante o período aproximado de 1.600 anos, em última análise a Bíblia, ela não é a palavra de homens, mas é a palavra de Deus. Em última análise, Deus é o autor, Ele é o dono, Ele é a fonte, Ele é o inspirador, Ele é o nascedouro, Ele é a origem da Bíblia, é a origem e fonte das Escrituras Sagradas. Por isso que a Bíblia é chamada corretamente, acertadamente, pelo autor de Hebreus, de palavra de Deus, em que pese ter sido escrita por meio de canais ou de instrumentos humanos, porque a sua fonte é divina, ela acertadamente e adequadamente é chamada de palavra de Deus. Isso é interessante porque quando nós vamos folheando outros textos do Novo Testamento, nós descobriremos, por exemplo, que Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 13, versículo 16, ele dirá que toda a Escritura é divinamente inspirada. E o termo grego usado aqui para traduzir essa expressão divinamente inspirada é aquele adjetivo chamado theopneustos, que significa literalmente soprado por Deus ou expirado por Deus, né? Diz respeito a algo que Deus exalou, Ele expirou, Ele soprou ou Ele respirou. Em outras palavras, a Bíblia, ela traz o hálito de Deus, ela traz a respiração de Deus, ou a vida do próprio Deus, uma vez que este é o dono, a fonte, a origem e o nascedouro da mesma. E aqui, meus irmãos, é importante falarmos que a Bíblia não é um simples apanhado de textos éticos, de textos históricos, de textos morais, de textos religiosos e de textos teológicos, embora a Bíblia contenha esses assuntos e contenha esses ensinos. A Bíblia é a palavra inspirada e soprada do próprio Deus pelo próprio Deus. E é por isso que, apesar de o texto bíblico ser localizado no tempo e no espaço, o texto bíblico, ele fala de forma atemporal aos corações e às mentes dos seres humanos, fala a minha vida e fala a sua vida, as minhas necessidades e as suas necessidades, porque é a palavra de um Deus que nos conhece melhor do que a nós mesmos. É importante a gente também frisar, até para a gente contrastar a palavra de Deus com as palavras dos homens, que existem muitos autores, tanto nacionais quanto internacionais, que nos legaram obras literárias maravilhosas, fantásticas, muito boas. Entre os autores nacionais, nós poderíamos citar, por exemplo, Ariano Suassuna, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Luiz Fernando Veríssimo, Machado de Assis, Monteiro Lobato e tantos outros. Já entre os autores internacionais, poderíamos citar Fernando Pessoa, lembrando que Fernando Pessoa não é brasileiro, ele era português, né? Fyodor Dostoiévski, russo, Franz Kafka, José Saramago, português também, Luiz de Camões, Miguel de Cervantes, William Shakespeare, entre tantos outros. Porém, por mais que estas obras e estes autores, sobretudo essas obras, sejam muito boas e sejam muito bem escritas, muito bem construídas no seu pensamento, elas são obras imperfeitas, visto que não passam de obras humanas, escritas por pecadores e por pessoas que, assim como eu e você, precisam de Deus, da sua graça, da sua salvação e do seu amor. Mas a Bíblia, meus irmãos, a Bíblia não. Como a Bíblia é a palavra de Deus, então,
quando nós lemos e estudamos a Bíblia, Deus nos abençoa, Deus nos aconselha, Deus nos adverte, Deus nos corrige, Deus nos ensina, Deus nos instrui, Deus nos exorta, Deus nos perdoa, Deus nos salva e Deus nos transforma por meio das palavras sagradas do texto bíblico vétero e neotestamentário. E por que Deus faz isso? Porque a Bíblia é a palavra de Deus e não palavra, sobretudo de Deus e não palavra de homens. E porque a Bíblia é, em última análise, a palavra de Deus e do Deus eterno, então isto significa, preste bem atenção no que eu vou dizer, que é muito importante. É simples, eu diria que deveria ser óbvio, mas nem sempre é tão óbvio assim, mas é muito importante. Porque a Bíblia, meus irmãos, é a palavra de Deus em última análise, então, e é a palavra do Deus que é eterno, isto significa que a maneira como eu lidar com ela, com a Bíblia, poderá resultar em consequências igualmente eternas. Isso é muito importante. A Bíblia é a palavra eterna de um Deus eterno. Isto significa que ela não é um livro como outro livro qualquer. E significa também que a maneira como eu tratá-la, como eu lidar com ela, quer crendo na mesma, quer ignorando-a, quer sendo incrédulo para com a mesma, resultará ou poderá resultar em consequências quer boas, quer ruins, quer positivas, quer negativas, e consequências nada mais, nada menos do que eternas. Preste bem atenção nisso, isso é muitíssimo importante. Isso quer dizer que se eu obedecer ou interpretar errado, uma informação presente, por exemplo, é um livro de biologia, é um livro de ciências, é um livro de história, é um livro de filosofia, é um livro de física, um livro de português, um livro de matemática, um livro de geometria, seja lá o que for, esse tipo de desobediência ou de má interpretação, referente aos princípios contidos nesses livros, ele vai acarretar no máximo, consequências físicas ou terrenas sobre a minha vida. Um engenheiro que construirá a casa errada, com o pé direito errado, com as estruturas erradas, eu sei que isso é grave, é trágico, mas o máximo do máximo que poderá acontecer é cair em cima de alguém e a pessoa morrer. Você fala, poxa, professor ou pastor, isso não é pouca coisa. Sim, eu sei que não é. Mas compare uma morte física com a morte eterna. O que pesa mais? Se você errar numa expressão gramatical em português, você cometeu uma gafe, você errou, nós erramos. Se você errar quanto a um cálculo geométrico, quanto a uma questão da tabela periódica, nós podemos errar, mas via de regra, na maioria das vezes, isso não acarretará nenhum problema maior sobre a minha vida. Mas, meus irmãos, se eu desobedecer ou interpretar a palavra de Deus de forma errada, isso poderá resultar em consequências eternas na minha vida e na sua vida e na vida daqueles que assim procederem. E você sabe por que as coisas são assim? Simples, porque a Bíblia não é um livro como outro qualquer. A Bíblia é a palavra de Deus. Portanto, a primeira característica da palavra de Deus é que ela possui uma origem divina, ela é a palavra de Deus, e por isso ela está acima de todos os demais livros e não pode ser igualada, comparada ou relativizada, digamos, como se fosse quaisquer deles. Primeira importantíssima lição que nós aprendemos em Hebreus 4:12, que a Bíblia possui origem divina. Isso nos leva a uma segunda verdade igualmente importante. A segunda característica da palavra de Deus, nesse texto de Hebreus 4:12, que é a seguinte: a palavra de Deus, além de possuir origem divina, em primeiro lugar, em segundo, ela é viva. Viva. Olha que coisa maravilhosa. A palavra de Deus não só é de Deus, mas porque também é de Deus, ela é viva. Viva. O texto diz que ela é viva. Meus irmãos, porque o Deus da Bíblia é um Deus vivo, logo, é natural imaginar que a sua palavra também é viva. E a palavra de Deus, ela não apenas é viva porque provém de um Deus vivo, mas também é viva porque ela gera vida, porque ela produz vida
e porque ela transmite vida na vida daqueles que nela creem, na vida daqueles que a obedecem, na vida daqueles que buscam tê-la na sua vida como uma bússola que orienta os seus passos, o seu casamento, a sua família, a sua vida, as suas aspirações e todas as demais situações. Então ela é viva, não apenas porque vem de um Deus vivo, mas porque a Bíblia gera vida, produz vida, transmite vida na vida daqueles que a ela se submetem. Ela é viva. E é interessante que aqui o termo que aparece para viva é um particípio grego que aponta para a ideia dela estar continuamente viva. É por isso que as Escrituras vão dizer em outros textos que os céus e a terra podem passar, mas as palavras de Deus não passarão. Elas continuam a existir, a transformar, a abençoar, a salvar, porque é a Bíblia que é a palavra viva e contínua de um Deus igualmente vivo. Igualmente vivo. E essa verdade, meus irmãos, de que a palavra de Deus é viva, ela pode ser vista em outros textos bíblicos. Me permita citar apenas 2 deles. Em João 6,63, por exemplo, Jesus ele declarou o seguinte aos seus discípulos. Ele lhes disse: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Não é qualquer coisa. Não são apenas ensinos morais, ensinos éticos, ensinos de um rabino ali camponês da Galileia do 1º século. Não são as palavras de um revoltoso galileu, de um camponês galileu ou de um nazareno que estava remando contra a maré do judaísmo no contexto sócio-histórico daquela época. Eram as palavras e são as palavras vivas da boca de um Deus igualmente vivo. As palavras que eu vos disse, disse Jesus, são espírito e vida. Eu já li algumas obras, confesso que não sou muito afeito a obras, romances e tantos outros, gosto mais de literatura bíblico-teológicas, mas já li vários dos autores, não só nacionais, mas internacionais que aqui citei. Já li Dostoiévski, os irmãos Karamazov, já li Machado de Assis, já li várias outras obras, autores, Carlos Drummond de Andrade, e confesso que por mais que essas obras sejam belas, mais uma vez, e muito bem escritas, engendradas, arquitetadas e construídas, as fraseologias são muito belas, mas Carlos Drummond de Andrade não me transmite vida. Dostoiévski não me transmite vida. Kafka não me transmite vida. O famoso escritor William Shakespeare não me transmite vida. Mas quando leio a Bíblia e me submeto às suas diretrizes, a Bíblia me transforma, porque as palavras de Jesus são espírito e vida. Elas são transformadoras, elas são impactantes, elas geram vida na nossa vida. As palavras dos homens, meus irmãos, apenas nos informam, mas a palavra de Deus, além de nos informar, nos transmite vida. E nós encontramos ainda essa mesma verdade em outro texto bíblico, muito conhecido, que é 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, onde o apóstolo Pedro diz o seguinte: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Essa palavra que transmitiu vida a mim e a você. Quando um dia alguém nos pregou o evangelho, quando um dia talvez alguém nos entregou um folheto assim chamado evangelístico, quando ouvimos na rádio uma pregação, ou quando alguém fez o apelo para que entregássemos a nossa vida a Jesus, foi essa palavra que nos resgatou do império da morte e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que é o Senhor Jesus Cristo, porque a palavra de Deus transmite vida. Por isso, se você, meu irmão, quiser receber vida espiritual, leia a Bíblia. Estude a Bíblia, medite na Bíblia, pratique a Bíblia e, sobretudo, se submeta à Bíblia. E a vida que há na Bíblia e no Deus da Bíblia será transmitida a você pela graça em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus não apenas possui origem divina, ela também é viva. Ela é viva. E por ser de origem e procedência divina,
e, portanto, ser viva, porque é oriunda de um Deus vivo. Em terceiro lugar, eu aprendo a terceira característica da palavra de Deus, que é a seguinte: a palavra de Deus, em terceiro lugar, é eficaz. Eficaz. O texto bíblico diz, porque a palavra de Deus, primeiro, segundo, é viva, terceiro, é eficaz. É eficaz. Aqui a palavra traduzida como eficaz vem de um adjetivo grego, que é o adjetivo energes, que é, por sua vez, de onde vem a nossa palavra energia em português. E esse adjetivo grego energes, meus irmãos, ele significa, de forma bem geral, ele pode ser traduzido como eficaz, ativo ou poderoso. Então a palavra de Deus, nesse caso, é viva e ela é ativa, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é energizante, a partir daquilo que o texto grego diz. Ela produz energia na vida, entenda-se, sobretudo energia espiritual, ela impacta a vida dos seus leitores, dos seus ouvintes, daqueles que amam a Deus, a sua palavra e que querem viver à luz das Escrituras no seu dia a dia. Então, quando o autor de Hebreus está dizendo que a palavra de Deus é energes, ele está dizendo que ela é uma palavra eficaz, ativa, poderosa, energizante nos seus efeitos e nos seus resultados produzidos na vida das pessoas. E esse fato, ele pode ser amplamente demonstrado ao longo da história. Mas para não ser aqui prolixo, me permitam que cite apenas 2 exemplos da história. Um dos maiores teólogos do cristianismo, se não o maior depois de Paulo, de João, dos autores neotestamentários, isto é, Agostinho de Hipona, antes dele se converter, ele era dado aos prazeres deste mundo, ele era maniqueísta, ele cria numa luta infinita entre o bem e o mal, ele era interessado em astrologia, parece-nos, quando lemos as suas obras, sobretudo a sua obra Confissões, que é muito boa, muito interessante, parece que era um tanto quanto mulherengo em alguns momentos da sua vida. Esse era o Agostinho antes de se converter. Mas certo dia, enquanto ele chorava, e ele mesmo diz isso, estava com seu coração pesaroso, amargurado, ele então ouviu uma voz de uma criança. Ele não sabe discernir se era menino ou menina, que cantava uma música na casa vizinha, uma casa ali vizinha a dele. E nessa cantarolas toda lá que havia, ele ouvia as crianças ou a criança cantando, toma e lê, toma e lê, toma e lê. E ele então pegou um livro que estava mais próximo dele, pegou o Novo Testamento e ao abri-lo, os seus olhos caíram em Romanos capítulo 13, versículos 13 e 14, que diz: vivamos decentemente como a luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e devassidão, não em desavença e inveja, ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem pensando em como satisfazer os desejos da carne, que era o que ele fazia antes de se converter. Um professor de retórica, de filosofia, ele abre a Bíblia. Claro que nós devemos aqui advertir que a Bíblia não deve ser lida como uma caixinha de promessas, não devemos abrir a Bíblia onde o dedo cair, a gente do nada prega, do nada estuda, a gente deve ter uma metodologia, mas Deus é tão gracioso, Deus é tão maravilhoso, que ele pegou um homem que tinha uma vida totalmente desregrada, e quando ele abre o texto, aquele texto falava da vida dele, uma vida promíscua, uma vida envolvida em coisas que desagradavam a Deus, né? Envolvida em prazeres do mundo, como o próprio Agostinho, de novo, confessa nas suas chamadas confissões. E, meus irmãos, vocês sabem o que aconteceu com Agostinho assim que ele leu esse texto? Ele mesmo dá o testemunho dizendo o seguinte, abre aspas, mal terminar a leitura dessa frase, do texto de Romanos 13, versículos 13 e 14, dissiparam-se em mim todas as trevas da dúvida, como se penetrasse no meu coração uma luz de certeza. E depois disso, Agostinho foi então transformado. Sabe por quê?
Porque a palavra de Deus é eficaz, é ativa, é poderosa, é energizante, ela é viva, e quando nós a lemos, ela transforma a nossa vida. Quando nós nos entregamos ao Senhor e permitimos que a palavra de Deus nos limpe, ela limpa, ela purifica, ela nos santifica e ela transforma a nossa vida, evidentemente para melhor. Um texto lido, ele leu aquele texto e aquilo caiu como uma bomba no seu coração. Aquele texto, de forma resumida, descreveu a vida desregrada que Agostinho até então levava. Ele entendeu que Deus estava falando com ele, porque não se esqueça, a Bíblia é a palavra de Deus, de um Deus vivo. Ela é viva, ela é eficaz, ela é eficaz, ela é eficaz. Se você duvida quanto à eficácia da Bíblia, eu te desafio a se submeter a ela e aos seus ensinos. E depois venha me procurar para ver se você, nesse ínterim, não se tornou uma pessoa melhor. Um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho, um melhor patrão, um melhor empregado. Se submeta à Bíblia para ver se ela não será eficaz na sua vida e em todas as áreas da sua existência humana. O outro exemplo que eu gostaria de compartilhar com vocês, que talvez não seja tão conhecido como o primeiro, vem de um estudioso escocês do Novo Testamento, chamado William Ramsay, que era totalmente cético quanto ao cristianismo e quanto à veracidade do Novo Testamento. Era um estudioso, mas estudava a Bíblia como se fosse um manuscrito qualquer, um outro livro qualquer, mas era uma pessoa cética, era uma pessoa totalmente incrédula. Mas William Ramsay, ao estudar de forma mais profunda e detida o Novo Testamento, e ao se deparar, por exemplo, com a exatidão, a precisão dos fatos ali narrados, sobretudo por Lucas no livro de Atos, Ramsay acabou se convertendo. Em vez de escrever livros que atacavam o Novo Testamento e o cristianismo, ele se converteu e se tornou uma das maiores fontes da pesquisa histórica, arqueológica e literária sobre a fidedignidade e veracidade do Novo Testamento. E você sabe por que isso acontece? A palavra de Deus é eficaz, ela é ativa. Essa mesma palavra que um dia me alcançou e te alcançou. Eu lembro até hoje, eu já citei isso em mais de uma ocasião, mas quando eu me converti, dentre tantas outras situações e pessoas que contribuíram para isso, eu estava no tiro de guerra, em São Caetano do Sul, com os meus 19 anos, estava na guarita ali, encostei o fuzil ali na guarita, era 3 horas da madrugada, você vai fazer o quê? Eu era incrédulo, tem as pessoas que levavam radinhos de pilha na época, né, para ouvir, ficava cantando, gritando, um pessoal que era meio doido lá, né? E aí o meu subtenente me deu um Novo Testamento, aquele cinzinha dos Gideões Internacionais, que tinha Salmos e Provérbios e o Novo Testamento inteiro, de Mateus a Apocalipse. Eu estava na guarita, ficava ali 1 hora e pouca de guarda, 3 horas da manhã, não tem o que fazer. E tem coisas que, irmãos, enfim, Deus faz que é Deus. A lua batia, a luz da lua, na minha guarita, tudo escuro, e a lua vinha ali a luz. Ou seja, iluminava, dava para eu ler. Eu falava, poxa, eu estou aqui de bobeira, eu não tenho o que fazer. Meus colegas, um zoando com o outro, enfim, aquela coisa de quartel. Eu falei, quer saber, eu não tenho o que fazer. Vou dar uma olhada nesse livrinho que o meu subtenente me deu. Um subtenente da Igreja Batista. E aí comecei a ler, achei umas coisas meio esquisitas, provérbios, achei umas coisas engraçadas até na minha leitura. E foi indo. Né? A lua ali, aí eu pegava outro serviço de guarda, eu lia de novo, e lia de novo. Nisso, claro, acabei conhecendo a Noeli, quer dizer, Deus foi trabalhando de tudo que é lado. Né? Deus começou a cercar. Né? Conheci a Noeli, com o jeito me falava da palavra de Deus. Ia na casa dela, a mãe dela me falava da palavra de Deus. Ia sair no culto, falava a palavra de Deus. Eu ia para a guarita, não tinha o que fazer. Quando estava descansando em outro momento, pegava aquele livrinho e lia. E foi por meio daquele Novo Testamento, dentre tantas outras coisas, que eu fui alcançado. Porque a palavra de Deus é eficaz. Ela é ativa, ela é poderosa, ela é energizante, ela transforma, ela vai onde ninguém mais pode ir, a palavra de Deus pode ir. Ela é gloriosa. Diante disso, mais uma vez, meu irmão, eu te encorajo a ler e estudar a Bíblia, porque
ela é eficaz nos seus efeitos e nos seus resultados. Por isso, se submeta à Bíblia e ela irá impactar positivamente a sua vida. Ela irá mudar a sua vida. Em quarto lugar, eu também aprendo em quarto e penúltimo lugar que a palavra de Deus é penetrante. Em quarto lugar, a palavra de Deus é penetrante. O texto bíblico que nós lemos, ele vai dizer o seguinte, na continuação do texto, Hebreus 4:12, que a Bíblia, ou a palavra de Deus, também é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, uma espada afiada, e penetra, olha até onde a Bíblia vai, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Como é que eu vou saber onde fica a divisão da alma e do espírito? Deus sabe e ele vai lá. A palavra de Deus vai, onde ninguém pode ir, ela vai lá. E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. Hoje os médicos já conseguem fazer a parte das juntas e medulas, é mais fácil. Mas eu quero ir onde há essa divisão, digamos, usando a linguagem de Hebreus 4:12, a divisão da alma e do espírito. Onde começa um e termina o outro? Onde? Como que eu posso mensurar? Como que eu posso visualizar? Como que eu posso separar? Como que eu posso dividir? Como que eu posso aquilatar? A palavra de Deus pode. A palavra de Deus, meus irmãos, eu aprendo lendo esse trecho de Hebreus 4:12, que ela penetra em lugares no interior do ser humano que nenhuma outra palavra consegue penetrar. Ela vai em determinados lugares ou regiões da minha e da sua vida, onde nenhuma outra palavra, nenhum outro ser, nenhum outro objeto, um instrumento pode ir. E ela é comparada aqui a uma espada afiada que penetra até um lugar que é impossível, conforme mencionamos, de ser penetrado da perspectiva humana, que é a divisão da alma e do espírito. Isso significa dizer que a palavra de Deus é tão inigualável, é tão poderosa e é tão singular, é tão única, que ela pode ir em lugares onde o raio-x não pode ir. Ela pode ir em lugares onde a ressonância magnética não pode ir. Ela pode ir em lugares onde a ultrassonografia não pode ir. Todos esses aparelhos, entre outros inventados pelo homem, por mais poderosos que sejam, só podem ir até o físico, só podem ir até a matéria, só podem ir até aquilo que é tangível no nosso corpo. Mas a palavra de Deus, não. A palavra de Deus, ela penetra naquilo que não é físico, naquilo que não é palpável, naquilo que não é tangível, naquilo que não é material. Ela penetra em todas essas áreas e facetas da minha e da sua vida. Ela penetra na nossa alma, no nosso espírito, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, na nossa mente, nos nossos pensamentos, nas nossas aspirações. Ela muda as nossas aspirações para que nós cada vez mais nos pareçamos com Cristo, e assim como nós também nos pareçamos com Deus Pai, com o Deus Espírito Santo, pareçamos, enfim, com o Deus triuno que nos é revelado nas Escrituras. Portanto, nunca se esqueça de que a palavra de Deus é penetrante. Ela pode ir onde nenhum outro objeto, ser, pessoa ou coisa mais poderosa que você possa imaginar, ela pode ir em lugares, regiões e circunstâncias da nossa existência que nenhum outro ser ou objeto tem condições ou capacidade de chegar. Ela é penetrante. Ela é penetrante. Isso nos leva ao quinto e último ponto da nossa, mais nesse sentido, breve reflexão na noite de hoje, que é o seguinte: em quinto e último lugar, a palavra de Deus também é, digamos que, discernidora. Ela discerne. O final de Hebreus 4:12 diz que ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha que coisa interessante. Nós aprendemos aqui, nesse trecho final de Hebreus 4:12, que a palavra de Deus esquadrinha o nosso ser, ela perscruta o nosso interior, ela revela o que está em oculto no nosso coração e ela sonda o nosso íntimo.
Isso significa que nada e ninguém consegue fugir ou se esconder diante do escrutínio, isto é, do exame minucioso que a palavra de Deus ela faz no nosso interior. Eu não sei se você já teve essa experiência, que é a experiência semelhante à que Agostinho teve. Agostinho vivia uma vida desregrada, em noitadas, orgias e mulherada, e uma vida repleta de prazeres físicos, como ele enfatiza nas suas confissões. E justamente aquilo que era a vida dele, quando ele lê o texto de Romanos 13, versículos 13 e 14, o texto revela tudo o que se passava na vida dele. Você já teve essa impressão, essa experiência, que às vezes pode ser assustadora? Você está lendo um texto bíblico, e aquele texto é como se fosse um espelho, ele te desnuda. Você olha e fala, meu Deus, mas é o que eu estou vivendo. Ele fala sobre uma série de problemas, de repente de incredulidade, e era aquele momento onde você estava com a sua fé lá embaixo, estava cético, com um monte de dúvidas, e aquele texto te fala sobre a preocupação que envolve a incredulidade, e você fala, meu Deus, parece que Deus está sondando os meus pensamentos. Você já teve essa sensação? Meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos desnuda. Ela vai em áreas onde ela discerne tudo aquilo que nós temos e somos. E não poderia ser diferente porque, como eu disse no início dessa mensagem, a palavra de Deus, ela é palavra de Deus. E, portanto, o Deus da palavra conhece-nos melhor do que a nós mesmos. Ele conhece as nossas necessidades. Conhece as nossas aspirações, os nossos medos, os nossos anseios, as nossas dificuldades, os nossos caprichos, o nosso individualismo, os nossos pecados, aqueles talvez mais revelados, aqueles que nós não gostamos de dar holofotes aos mesmos e os guardamos a sete chaves no recôndito, no porão do nosso coração. Deus conhece tudo, e a palavra de Deus, quando nós a lemos de forma verdadeira, ela explicita o erro que há em nós, a fim de que mudemos de conduta, a fim de que experimentemos mudança de vida, a fim de que sejamos melhores maridos, melhores esposas, melhores patrões, melhores empregados, por que não dizer melhores cristãos, melhores pastores, melhores obreiros, melhores cidadãos de uma forma geral. A Bíblia tem o poder, e somente ela, com a ação do Espírito Santo na vida dos leitores ou ouvintes da mesma, ela pode fazer isso, que nada e ninguém pode fazer na vida de um miserável pecador como eu e você, que carecemos da graça de Deus, da salvação de Deus, da presença de Deus e da misericórdia de Deus. A Bíblia pode fazer aquilo que nenhum de nós tem competência para fazê-lo. E é por isso que nós louvamos a Deus, por isso. Portanto, não se esqueça que a palavra de Deus ela é discernidora. Leia e não se espante se Deus começar por meio da sua palavra a mostrar o que há de errado na sua vida e aquilo que você deve consertar. Leia. Ela vai te falar como você deve agir como marido, como esposa, como um simples cidadão, simples no melhor dos sentidos, como um crente, como um pastor, como um leigo, enfim, se lermos a Bíblia e se nos submetermos de fato em verdade às suas orientações, ela será uma bússola que nos encaminhará em última análise para a eternidade. E que esse Deus seja louvado hoje e sempre. Amém? Eu quero concluir essa breve reflexão de hoje resumindo as 5 características da palavra de Deus em Hebreus 4:12 que nós aprendemos. Hoje nós vimos que, em primeiro lugar, a palavra de Deus possui origem divina. É a palavra de Deus. Em segundo lugar, nós vimos que a palavra de Deus é viva. Ela produz vida, porque ela vem de um Deus vivo e ela gera vida na vida daqueles que a ela se submetem. Em terceiro lugar, também aprendemos que a palavra de Deus é eficaz, ela funciona, ela transforma, ela transmite vida, ela muda a vida das pessoas. Em quarto lugar, a palavra de Deus é penetrante, ela vai em áreas, em departamentos, mais escondidos que sejam da nossa vida, ela vai até ali. Deus nos sonda e nos conhece melhor do que
a nós mesmos melhor do que ninguém. E por fim, essa mesma palavra de Deus é discernidora. Ela discerne, ela sabe o que se passa na minha e na sua vida. Todas as coisas, ou boas ou más, ou bênçãos, ou digamos maldições, ou frustrações, ou coisas positivas, negativas, tudo ela conhece. E ela discerne. E ela nos chama à correção. E nos chama para uma mudança de vida com Cristo. Que essa palavra, espero eu, ela gere de fato vida na sua vida na noite de hoje. A minha vida, a nossa vida. Que sejamos impactados por essa palavra. E pelo Deus que é o dono, o Senhor e proprietário da mesma. E que nós nos encurvemos a ela. E que ela gere mudança significativa e profunda de vida na minha vida, na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Como eu disse no início dessa mensagem, se há algo que tem sofrido profundos e constantes ataques ao longo da história, esse algo tem sido a Bíblia. Pensem num livro que tem sido atacado, judiado, tem sido a Bíblia. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a entendermos que ela tem origem divina, que ela é viva, é eficaz, é penetrante, é discernidora, é transformadora. Mas para isso é importante que tenhamos um encontro pessoal com a palavra de Deus e também, portanto, com o Deus da palavra. É importante que você leia a sua Bíblia em casa. Trechos pequenos que sejam, mas leia. Se possível, temos falado isso várias vezes, talvez para uma ou outra pessoa não dê, mas para você dê. Venha à escola dominical. Se der, venha. Faça um esforço. Eu sei que talvez aqui alguns irmãos moram em regiões mais distantes. Eu sei disso. Tem aquele almoço com a família, onde as piadas, as conversas, os causos vão até um pouco mais tarde. Mas nós temos poucos cultos aqui na igreja. Temos um culto às quartas-feiras, nem todo mundo pode ir, evidentemente por razões de distância geográfica, trabalho, entre tantas outras situações. Mas, dominicalmente, são 4 vezes por mês. E pouco tempo, né? Das 5 horas ali até as 6, 1 horinha, às vezes menos, 50 minutos de EBD, 2 horas de culto. Vocês percebam que nós não somos de encher linguiça no culto. Somos objetivos, né? Temos o momento dos louvores, tem a pregação, tem o momento das ofertas, os elementos fundamentais de uma igreja, que julgamos ser bíblica, não melhor do que outras, não somos pecadores, mas tentamos levar Deus e as coisas de Deus a sério. Então, meu irmão, faça um esforço, tente vir às escolas bíblicas dominicais, se puder, é claro, se puder, mas faça um esforço. Faça um esforço para vir aos cultos. Faça um esforço para abrir a Bíblia ali na sua casa, no momento de devocional com a esposa, com os filhos, com a família. Leia um texto bíblico pequeno, um texto de 5 versículos. Você não vai demorar 1 minuto e meio para ler 5 versículos. De repente pergunte para o marido, para a esposa, para alguém: o que você entendeu desse texto? Eu entendi isso, que nós temos que nos santificar, que nós devemos nos amar, que nós devemos nos perdoar, que devemos fazer isso e aquilo. Ok, glória a Deus também, maravilha, ok. 5 minutos, 6 minutos, 7. Nós gastamos tanto tempo nas redes sociais, com YouTube, com filmes, com Netflix. Tem um pessoal que vira a Netflix e vai, o negócio não para. No Brasil aqui estamos entre o país ou países que mais consomem horas de internet ali, de redes sociais no mundo. Será que não podemos investir 5 benditos minutos na Bíblia? Olha, acordei agora, vai acordar, vai para o trabalho, acorda um pouquinho antes, eu vou ler 5 minutos de um texto bíblico. Vou gastar 3 minutos para ler um texto. Senhor, obrigado por esse texto. O Senhor falou comigo. Às vezes, meus irmãos,
nós não valorizamos aquilo que Deus nos deu. E aqui estou falando especificamente da palavra de Deus, mas isso se aplica a tudo. Às vezes não valorizamos a esposa que temos, o marido que temos, os pais que temos, os filhos que temos, o trabalho que temos, a igreja que temos. Eu estou citando coisas de forma geral. A palavra que Deus nos deu, nós a temos de tantas formas, com tantas cores, com tantos layouts possíveis, com tantas versões e tantas linguagens. Ou seja, é como se Deus estivesse gritando: eu quero falar com você, eu quero falar com você, eu quero falar com você, de todo jeito e de toda forma. E nós falamos: não, domingo o senhor fala comigo. Naquele momento em que o pastor lê o texto bíblico, o senhor fala comigo. Já pensou se Deus nos tratasse da mesma forma? Deus, eu estou desesperado, está doendo. Eu vou ver se no outro domingo eu respondo a sua oração, se eu quiser. Não, mas está doendo, eu quero ser curado agora. Eu vou ver depois se eu faço isso também. Eu vou ver se depois eu te perdoo qualquer hora dessas. Por enquanto eu vou te deixar sob a minha ira. Já pensou se seria nada legal? Então, meus irmãos, que Deus nos dê nesse ano novo, não um clichê, um chavão, mas que Deus nos dê condições de termos atitudes novas, bíblicas. Novas, eu digo, diferentes daquelas atitudes ruins que tivemos, por exemplo, até o ano passado, ou talvez até hoje. Que Deus nos ajude a termos atitudes corretas e bíblicas para com Ele e para com a palavra dEle, para com a casa dEle, para com o culto, para com as coisas dEle. Amém? É um conselho de Deus para o meu e para o seu coração nessa noite. Receba-o, por favor, em amor e em Cristo. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, eu quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor falou ao nosso coração, ao nosso intelecto, à nossa mente na noite de hoje. Perdoe-nos, Senhor, porque muitas vezes somos um tanto quanto displicentes, relaxados, quando o assunto envolve não um estudo mais profundo, mas às vezes uma simples leitura da sua palavra. E como nós mencionamos agora há pouco, Senhor, temos a sua palavra em tantas versões, em tantas traduções, com letra pequena, média, grande, com linguagem mais arcaica, com linguagem erudita, com linguagem contemporaneizada. Temos de todo tipo, mas com grande frequência desprezamos a sua palavra. Falamos que amamos ao Senhor e as suas coisas, mas acabamos dando o resto do nosso tempo, quando damos, para ler simples 3, 4 ou 5 versículos da sua palavra. Por isso eu quero, nessa minha oração, pedir perdão, Senhor, por mim e pelos meus irmãos, por todos esses momentos em que tivemos esse tipo de atitude ou postura, de comportamento para com o Senhor e sobretudo para com a sua palavra. Ajude-nos a termos mais prazer na sua palavra, a dedicarmos mais tempo a ela, a investirmos mais tempo na leitura dela, no estudo dela, começando talvez com pequenos minutos, ok, mas nos dê graça, nos dê disciplina, nos dê organização, nos dê prazer, sobretudo na sua palavra, Senhor. Porque nós aprendemos e ouvimos hoje, por exemplo, da boca do Senhor Jesus, que as palavras dele são espírito e vida. Ah, Senhor, mas se eu não estou me alimentando dessa fonte, então eu estou perdendo vida. Posso até ser cristão, mas talvez seja um cristão, com perdão pelo palavreado, um cristão tanto quanto meia boca, um cristão mais ou menos, um cristão que quebra o galho, um cristão talvez de fachada. Nos ajude, Senhor, a investirmos tempo de qualidade com o Senhor, na leitura, estudo e fé profundas na sua palavra. Queremos receber vida, queremos ser transformados, queremos ser corrigidos, queremos ser alertados, queremos ser impactados, queremos ser abençoados, queremos ter uma vida de fé, de submissão e de dependência, por exemplo,
da sua vontade, tal como expressa na sua palavra. Fique conosco, que o Senhor nos conceda um ano muito abençoado, onde estejamos orientados pela bússola da sua palavra. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.